Graça e paz, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Comunicação Eficaz. Eu sou Aguinaldo Pires e tenho o prazer de compartilhar contigo o meu sonho muito louco, que é o de que um dia todos os povos, todas as nações se falem adequadamente, tenham uma boa comunicação, uma comunicação que elimine todo e qualquer ruído. Nossa, já parou para pensar que tipo de mundo nós teríamos se, porventura, as pessoas se comunicassem melhor? Seria um mundo muito, mas muito melhor. Talvez não perfeito, mas muito melhor. Bom, e hoje eu estou aqui no nosso 31º episódio da nossa temporada, entrando já numa reta final, onde a gente já começa a se despedir dessa temporada para falar de outro tema logo em seguida, tá bom? Então, hoje eu quero falar aqui sobre o processo que nós passamos para ter um bom relacionamento. O título do nosso episódio de hoje é O Processo para ter um bom relacionamento. Antes de mais nada, quero agradecer aí aos nossos ouvintes espalhados pelo mundo. Eu estava dando uma olhada nos nossos números aqui, nas estatísticas, né? E olha só que interessante, 80% dos nossos ouvintes são brasileiros, tudo bem, mas os demais 20%, a gente está bem assim, dividido pelo mundo, pelo globo. Nós estamos em países como Portugal, Estados Unidos, Alemanha, Suíça, França, Reino Unido, Luxemburgo, Austrália, Canadá, Espanha, Moçambique. Eu só posso dizer o meu muito obrigado a todos vocês aí de outros países que não o Brasil, que gastam, aliás, nem é gastar, né? É investir alguns minutos do seu tempo para que vocês pudessem ou possam crescer um pouco mais em termos de comunicação. Muito obrigado mesmo. E se nós falarmos aí sobre um público geral, nós temos um público de 16 mil pessoas seguindo aí, são mais ou menos 15 mil reproduções dos nossos episódios. Muito obrigado, não tenho palavras aí para agradecer todo esse carinho de vocês, muito obrigado mesmo. Bom, e voltando aqui ao nosso tema de hoje, o processo para se ter um bom relacionamento é basicamente um repeteco de tudo aquilo que eu já tenho falado. E por que em alguns momentos eu estou voltando aqui para relembrar algumas coisas que já foram ditas? Porque é um processo árduo. Uma das coisas que eu mais ouvi durante as nossas mentorias para casais é de que é difícil, é bom a gente se comunicar bem, mas é tão difícil, às vezes dá vontade de desistir. Assim como qualquer coisa que seja difícil, que exija um certo trabalho, uma certa dedicação da nossa parte, né? Nós estamos mais aptos e acostumados a fazer as coisas que estão mais simples, mais, como que eu posso dizer, fáceis de você fazer, né? Então, muito mais fácil do que você escolher palavras é você falar qualquer coisa. Muito mais fácil do que você parar, respirar e pensar é você agir por impulso. E isso normalmente gera um grande problema que, na maioria das vezes, a gente vai acabar colhendo consequências que não serão boas. Tá? Então, este é um grande problema do qual a gente acaba, às vezes, até que ignorando, mas não podemos ignorar, tá bom? Então, primeiro ponto de hoje, da nossa conversa de hoje, esse é gratuito, porque nem estava no roteiro, é que nem sempre o que é mais fácil é melhor. Então, procure fazer as coisas que sejam boas. E como que você vai saber o que é bom e o que não é? Muitas vezes, pensando, tá? E naquilo que nós não conseguimos chegar a uma conclusão, perguntando para quem tenha autoridade no assunto ou que possa ter algum tipo de experiência que te ajude ali, que tenha passado por isso, por exemplo. Né? Não vai sair por aí compartilhando seus problemas, as suas intenções, os seus planos, metas com quem não pode te ajudar e com quem não vai conviver com você dentro desse processo ou desfrutar dos frutos, do resultado de tudo isso. Então, leve isso sempre em consideração. Não saia por aí falando as coisas que você deveria guardar contigo, tá bom? Bom,
Então, inicialmente, o que eu vou falar aqui? Eu vou falar de algo óbvio, vou falar de comunicação eficaz. Nós estamos falando para casais, mas temos que falar, normalmente nós temos que lembrar as pessoas sobre o que é a comunicação eficaz, o que você vai fazer para ter uma comunicação eficaz. Então, assim, inicialmente dizendo, a comunicação eficaz nada mais é do que uma comunicação onde você não precisa ficar lá explicando para a pessoa, olha, o que eu quis dizer é isso. Aí a pessoa vem e rebate com outra coisa, mas você não está entendendo, o que eu quis dizer é isso. Isso não é uma comunicação eficaz, porque ela requer poucas explicações, tá? Às vezes você vai lá, comunica algo, né, e você simplesmente complementa com algo para que não deixe uma margem de dúvida, não dê uma dupla interpretação, né? Então, a comunicação eficaz está ali, onde você consegue dar o recado de uma maneira simples, mas muito mais eficiente, tá bom? Então, é necessário que se leve em consideração isso. Se você precisou explicar muito mais vezes do que você explicaria normalmente, não é uma comunicação eficaz. Alguma coisa está errada, tem alguma coisa nesse processo que não está funcionando e cabe aí a você, então, como comunicador, ir analisar e ver qual é o ponto que está desalinhado. Bom, feito isso, você já sabe então o que é uma comunicação eficaz, que eu já falei várias vezes aqui, estou lembrando você hoje, como se fosse lá o resumo para a prova do vestibular, tá? Como que você vai melhorar a comunicação dentro da sua casa? Um dos maiores problemas, tá? Eu diria que é um dos maiores motivadores de divórcios no mundo é a comunicação. Por quê? Um fala uma coisa e o outro entende outra. Então, a comunicação fica uma comunicação truncada, que se diz, né? Você não entende o que o outro fala, você quer falar, mas o outro não te entende, e aí vira uma coisa que vira uma discussão, porque quando nós tentamos nos comunicar e não conseguimos, começamos a nos irritar, a nos agitar, tal. Eu me lembro de uma ocasião em que a minha falecida avó, ela ficou sem falar por um tempo, em virtude de uma traqueostomia que ela fez, né? Então ela não podia falar, e ali uma pessoa que já tinha vivido totalmente boa parte da vida dela, né, falando, de repente é impedida de falar, é complicado, porque ela precisaria se expressar de outras formas. E quando ela não conseguia, ela acabava ficando irritada, ficava brava com a gente. E a gente, por exemplo, eu na minha imaturidade na época, acabava dando uma risadinha de alguma coisa, e era o suficiente para levar inclusive umas bordoadas, porque eu estava rindo do processo que ela estava tentando se comunicar e não conseguia. Bom, dentro de um casamento é basicamente a mesma coisa. Você está tentando se comunicar e o outro está tentando entender. Supostamente está tentando entender. Mas se você não consegue comunicar a ponto de o outro entender, pode esperar que a briga vai chegar, né? É comum isso, tá bom? Então, por isso nós lutamos tanto, falamos tanto de comunicação eficaz, para que as pessoas possam se comunicar de uma maneira ideal, para que elas possam realmente falar e o outro ouvir. Aliás, nos meus cursos de comunicação eficaz, eu falo que é justamente isso, a integridade da sua mensagem. Quando você manda algo aqui, ela tem que chegar corretamente aqui. Imagine, nós falamos de 3 elementos básicos dentro da comunicação eficaz. Um é quem emite, o outro é quem recebe, e temos um meio de transmissão que deve garantir a qualidade dessa comunicação. Então, por exemplo, se você está usando um aparelho celular e você está falando batata aqui e o outro está entendendo se mata lá, é porque a comunicação não está correta, né? A comunicação está truncada, está mal, tá ruim, alguma coisa está terrível, né? E a nossa proposta com a comunicação eficaz é justamente acabar com esse tipo de ruído, ou pelo menos contornar de uma forma adequada isso, né? Algo nesse sentido. Então, comunicação eficaz é isso, precisa ter uma mensagem que chegue totalmente íntegra aqui. Eu quis dizer isso e é isso que foi entendido. Se você, aqui na outra ponta, entendeu algo que não foi o que foi dito,
essa comunicação está comprometida. E isso, na maioria das vezes, é complicado. Os casais sofrem com isso. Bom, dicas então para melhorar isso. A primeira delas, e talvez a mais importante aqui que a gente poderia citar, é falar e ouvir atentamente. Olha só, falar atentamente é você falar exatamente o que precisa ser dito. Algumas pessoas falam demais. E isso significa falar mais do que se deve. Então, eu aprendi a duras penas que às vezes, quando você responde uma pessoa polêmica e você simplesmente dá uma frase para ela, ela não tem o que fazer com aquilo. É uma frase formatada, ela não tem para onde ir. Quando você começa a fantasiar muito, a dar vastas explicações, essa pessoa que está lá querendo criar uma polêmica, ela vai simplesmente pegar todo aquele material e vai fazer, porque esse é o trabalho de uma pessoa polêmica. Né? Ela vai criar uma polêmica. Mas por que você está falando isso? É por causa disso? É por causa daquilo? O que você está querendo dizer? Então quer dizer que talvez você não tenha feito aquilo? Ou não tenha feito isso? E começam algumas especulações que não ajudam em nada. Então, o falar atentamente é você falar exatamente o que precisa ser dito, tá? Diga lá o que precisa ser dito, nada de ficar fantasiando. Algumas pessoas também dentro do relacionamento gostam de dar vastas explicações e se defendem, falam, explicam. Gente, às vezes a resposta ela é simplesmente sim, não, talvez, um pouco. É simples, não precisa de tanto, né? E a gente acaba complicando. Agora, o ouvir atentamente, nós estamos passando ali por um período de escutar ativamente, né? Eu mudaria esse ouvir atentamente para escutar ativamente, uma escuta ativa, onde você presta atenção naquilo que o outro está falando. Porque pior do que você falar sem pensar, é você não pensar quando você ouve. Então o outro está ali falando da necessidade, olha, eu estou passando por um determinado processo, talvez não esteja legal de saúde, talvez isso, talvez eu precise daquilo, talvez aquilo outro, e você lá pensando na couve, lá na horta, que bonito, né, nas ondas do mar, meu Deus, se eu pudesse tocar as estrelas, tal, e o outro lá se abrindo e você viajando. Não é legal, tá? Ou pior, muito pior, seu celular toca e você tá lá, no celular. Entendi. É, isso mesmo. Isso. Isso não é legal. Então, isso não é uma escuta ativa. Né? Então, fale pensando, pense muito bem no que você vai falar, seja objetivo sempre que possível, né? E ouça, escute atentamente. Só aqui pra gente ilustrar, ouvir é a ação do teu ouvido. É para isso que ele foi criado. Escutar é o que você ouve, mas passa por uma análise. Você também pensa antes de falar alguma coisa. E talvez nem seja necessário você falar. Muitas vezes você escutar ativamente é tudo que alguém gostaria que você fizesse. Nem espera ouvir nada. O próximo ponto é você expressar os seus sentimentos de uma forma clara. E isso também ser recebido de uma forma respeituosa, né? Tanto expressado como recebido de uma forma respeituosa. Ninguém, mas ninguém mesmo na face dessa terra é capaz de entender o que está dentro de você, de adivinhar o que está dentro de você. Entender sim, adivinhar não. Só que para entender, você precisa explicar, né? E saber explicar talvez seja um ponto em que a maioria das pessoas se enrosquem, porque não conseguem se comunicar, se expressar de uma maneira adequada. Então é importante que, dentro deste processo, as pessoas se expressem de uma forma adequada. Isso é uma premissa. Mais do que isso, como ninguém vai adivinhar o que está dentro de você, você precisa comunicar isso. Por exemplo, se eu me sinto, fico chateado quando a minha esposa tem uma determinada atitude, eu preciso contar isso para ela. Olha, eu sei que você tem a melhor das intenções quando você faz isso, tá? Eu compreendo e agradeço por você ter uma boa intenção em relação a nós, ao relacionamento ou determinada coisa.
Mas quando você age dessa forma, isso me deixa chateado. E aí é uma maturidade, uma expressão de maturidade, como que eu posso dizer, uma forma de você mostrar maturidade quando você fala desse jeito. Mas é também uma maneira de expressar maturidade, saber ouvir e responder a uma coisa dessas, porque dependendo de quem for, se não houver uma maturidade, a pessoa vai falar um monte do tipo, eu nunca faço nada, o dia que eu faço você não valoriza, e não sei o que, e aquelas tralhas todas que a gente já sabe que não leva a lugar nenhum, que eu não quero nem trazer aqui para nossa conversa. Mas é importante que se fale, se expresse os seus sentimentos de uma forma clara, respeituosa. E o outro lado faça a mesma coisa, ouça atentamente, escute atentamente e respeite isso, nada de atacar pedra, porque se fosse para atacar pedra, né, o outro não falaria, ou mais do que isso, ia falar para quem ouvisse, né, lá de fora de casa, e não é essa a intenção é que o casal se comunique, converse entre si. Outro ponto, evite julgamentos e críticas. Esse aqui complementa o anterior, né? Porque eu acabei de falar aqui, nada de jogar pedra. Né? Algumas pessoas precisam expor o que estão sentindo, senão elas explodem. Né? Normal isso do ser humano. Se a gente não fala, a gente explode. Cara, é por isso que a gente tem boca para falar, né? Algumas pessoas estão extremamente enfermas aí, começam com depressão, ansiedade, e aí passa para uma parte mais física, né? Começam a desenvolver algumas enfermidades. Por quê? Porque não conseguem falar, não podem, porque quando elas pensam em falar, o outro vem e critica. Existem relacionamentos e isso, assim, é uma dica, tá? Nós estamos pleno século XXI, né? E algumas pessoas ainda têm uma cabeça muito fechada para algumas coisas. E eu não diria nem de pessoas antigas, pessoas com certa idade ou certa cultura, mas de pessoas novas. Pessoas que não acreditam que alguém possa se deprimir. Pessoas que não acreditam que alguém possa ter uma crise de ansiedade, que dizem que esse tipo de coisa é frescura. Tá? Então, quando você ignora um negócio desse, você está ignorando um pedido de socorro de alguém. É lógico, tudo deve ser analisado. Nós não somos especialistas nesse assunto, pelo menos eu não. Talvez você que me ouça, pode ser, né? Não sei. Mas, se não for, tem que ser analisado por alguém que conheça do assunto, né? E aí, quando essas pessoas se abrem, olha, eu tô me sentindo assim, assim, assado, lá vem a pessoa da cabeça fechada dizer, isso é frescura, vai arranjar um negócio pra você fazer, vai isso, vai aquilo. Gente, não é uma postura legal, tá? É simplesmente desagradável esse tipo de coisa. Nós precisamos parar, pensar e analisar as coisas. A gente abre a cabeça pra tanta coisa que a gente nem aceita, né? Que a gente nem acha legal. Agora, quando alguém querido seu cônjuge, está ali falando que, ó, estou sentindo isso, assim, assim, assado, a gente acaba não parando para pensar, para analisar, para ter uma escuta ativa, né, de que pode ser um pedido de socorro. Pior, tá? Se não somos capazes de fazer isso com os nossos cônjuges que sabem, ou teoricamente deveriam saber, se expressar, como é que a gente vai fazer para cuidar de pessoas como crianças, filhos, pessoas vulneráveis? Como que a gente vai fazer isso? Será que a gente vai tratar da mesma forma? Porque se for para tratar dessa maneira, consequentemente a gente vai ter um problema lá na frente, né? Que é não ter cuidado da coisa quando havia tempo para se cuidar. Então, evite fazer julgamentos quando uma pessoa chegar para você e expressar aquilo que ela está sentindo, aquilo pelo que ela está passando. Outro ponto seriam compreender as diferentes formas de comunicação do seu parceiro. A gente já falou aqui sobre as 5 linguagens do amor. A gente também já falou que cada pessoa tem um tipo de comunicação, né? Então é importante a gente entender esse tipo de coisa, né? Algumas pessoas são mais visuais, outras são mais auditivas.
Então, a partir do momento que você entende isso ou se dedica a começar a entender isso, você leva o seu relacionamento para outro nível. O que acontece? A gente se casa, começa a compartilhar a casa com uma pessoa e se preocupa com tantas outras coisas, exceto conhecer a pessoa que está compartilhando sua vida conosco. E isso é um erro gigantesco, porque o dia que a gente precisar fazer uma manutenção em alguma coisa, você não sabe o que fazer. Você não conhece uma preferência, você nunca parou para escutar ativamente, você não sabe quais são as queixas, você não sabe o que a pessoa estava passando lá fora, você não sabe nada, né? E aí você vem falar, é bobeira, eu tentei, vou chamar ajuda lá não sei de quem. Cara, e muitas vezes isso não vai dar em nada, ou piorar a situação. Então é importante que nós compreendamos as formas de comunicação do nosso parceiro. Como que o seu parceiro gosta de ser tratado? Você sabe? Talvez seja algo para se perguntar, para se analisar. Não quer perguntar? Então, como eu falei em um outro episódio atrás, comece a observar as coisas, né? Vai lá na tentativa e erro, já que você não quer perguntar. Mas a maneira mais fácil e mais eficaz é você chegar ao que te daria mais prazer se eu fizesse agora, assim, dentro do nosso relacionamento, o que te deixaria muito feliz. E a pessoa vai falar, né? Olha, eu gosto de chegar do trabalho e tal, depois que eu tomo um banho, eu sento no sofá e aí eu gosto de receber uma massagem nos pés. Não sei. De repente, é isso. De repente, é tão pouco que a pessoa precisa para se sentir amado, para se sentir bem, e você não conhece, não sabe. É uma pessoa que gosta do toque e você não dá. É uma pessoa que gosta de conversar e você não conversa. É uma pessoa que simplesmente quer ser ouvida, mas você não para escutar. Então, é importante que você saiba de que forma o seu cônjuge gosta de se comunicar, né? Entenda essa comunicação. Agora, já que a gente está falando aqui um pouco de comunicação, e eu já falei que a comunicação em si é um dos principais fatores de divórcios no mundo, né? Nós precisamos quebrar isso em algumas partes, e uma única parte é o que nos interessa. Algumas estatísticas, tá? E aí a maneira como essas estatísticas são feitas, né? Esses estudos são feitos, essas pesquisas são feitas, deve ser levado em consideração, porque há uma perspectiva em cima daquilo, né? Eu costumo dar uma perspectiva sobre comunicação em cima das coisas, mas outros costumam colocar simplesmente a coisa nua e crua. É o que eu estou falando agora, que eu vou falar agora sobre a diferença entre comunicação financeira e finanças. Básica e muito basicamente, nós estamos falando da mesma coisa, né? Só que quando eu falo de comunicação financeira dentro de casa, eu estou falando de um casal que senta à mesa, coloca todas as contas ali e fala, olha, isso aqui é o ganho, isso aqui é o gasto. Como que a gente vai fazer? A gente vai jogar isso pra cá, a gente vai fazer isso aqui, a gente vai pagar o Visa com o Master, e depois a gente pega o cartão de não sei aonde pra pagar o cartão de não sei quem, e sabe? É esse tipo de coisa, é essa conversa. Nós estamos no mesmo barco. Chega aqui o seu salário, o meu salário, a gente joga aqui dentro e a gente bate no liquidificador e vê o que vai sair, tá? Mas em tese, o que tem que sair é isso aqui, tá? Por exemplo, aqui em casa nós temos alguns acordos, nós sabemos para onde vai as coisas, nós sabemos quanto entra, quanto sai, nós temos essa comunicação, né? E todo casal deve ter esse tipo de comunicação. O que acontece é que às vezes as pessoas não se comunicam, não falam. Há casais que não sabem quanto o outro ganha. Isso é muito comum, infelizmente, e muito ruim, porque não existe um planejamento em comum, não existe uma vida comum financeira juntos, e isso, por experiência própria, acaba deteriorando a sua possibilidade de ser próspero, né? Por quê? Porque o que você gasta aqui, o outro não está sabendo ali, daí vai, né? É tão legal, não é que a gente tenha que dar satisfações de todo o passo que a gente dá, não é isso, tá? Embora fosse agradável, né, fosse louvável, mas estou falando de transparência. Eu não posso simplesmente aparecer com um carro novo
Porque, sem falar nada com a minha esposa, porque ela vai perguntar de onde que eu tirei esse dinheiro. Ah, mas o dinheiro que eu tinha é meu, o problema é meu. Não posso. A gente conversa antes, né, de trocar o carro, e aí a gente vai e vê e conversa, estuda as possibilidades e por aí vai, e aí a gente vai e fecha o negócio. É diferente. Então há uma comunicação financeira dentro de casa. E a comunicação financeira é algo que vai tratar das finanças propriamente ditos, que é aqueles números, o seu cronograma de pagamentos, de recebimento, é aquilo ali, tá? Então há uma comunicação sobre aquilo, a comunicação financeira, para a gente falar sobre finanças. É isso. Quando não há comunicação sobre finanças, não há uma comunicação financeira, nós temos um problema. E aí a gente vai para aquilo que eu comecei a falar antes de entrar nesse pedaço aqui, né? Nesse segmento, que é uma estatística que fala que as finanças são aliás, as finanças, ou como que eu posso dizer, não sei se eu coloco isso no plural, mas vamos colocar tudo no plural. As finanças são um dos maiores problemas aí dos casais, um dos maiores motivadores. Então, no fundo, bem lá no fundinho, e talvez nem tanto assim, o problema seja as pessoas estarem abertas para se comunicarem sobre determinados assuntos. E isso vai longe, tá? A gente não vou entrar aqui no mérito, mas existe, por exemplo, a comunicação íntima, né? Como que você faz isso na sua casa? Como que é a comunicação? É simplesmente, hoje é dia, pronto, acabou? Não é. Não tem como fazer isso, né? Deve existir uma forma melhor de se fazer isso, né? Então, em um outro momento, talvez eu fale sobre o tema. Eu já falei, inclusive, aqui sobre isso. Mas é importante que nós saibamos conversar sobre tudo dentro de um relacionamento. Se você não estiver disposto a fazer isso, nós temos um problema. Temos um problema. E aí eu pego esse gancho para o nosso próximo segmento, que é sobre pessoa certa. Eu não sei se você está casado com a pessoa certa, mas eu deduzo, espero que sim, e se não for, que se consertem para que seja, tá? Para que essa pessoa se torne a melhor pessoa do mundo para permanecer ao seu lado, tá? Mas dentro de uma expectativa de encontrar a pessoa certa, existe uma série de coisas que a gente ignora, né, profundamente. E uma delas é o autoconhecimento. Se você não se conhece, você não sabe quem você é, se você nunca parou para perceber que você tem um certo comportamento, que você tem algumas preferências, que você gosta de algumas coisas, que você está apto a outras, que tem habilidade X, Y, Z, que você tem um determinado hobby, que você tem facilidade para fazer tal coisa, você nunca parou para se perguntar isso, você não se conhece. Agora, olha só, é mais difícil. O que seria mais difícil, tá? Eu parar e me fazer essas perguntas para o meu autoconhecimento, ou eu parar e conversar com o meu cônjuge para entender quem ele é, o que ele prefere, como ele gostaria de ser tratado, quais são as preferências dele. O que é mais fácil fazer? Eu diria, basicamente, que tudo aquilo que não envolve outra pessoa, que só envolve a gente, é mais fácil de fazer. É mais fácil de decidir, né? Por exemplo, eu preciso sair, eu vou almoçar no shopping ou eu vou almoçar no restaurante lá que é de nossa preferência? Eu posso decidir isso sozinho. Agora, quando eu estou com a minha esposa e fizer essa mesma pergunta, talvez aí a gente leve um tempo maior para decidir onde a gente vai, né? E a mesma coisa, o mesmo princípio eu aplico para o autoconhecimento. Será que seria mais fácil você se conhecer ou você conhecer o outro? Porque a partir do momento que você não tem essa disposição para se autoconhecer, se fazer suas autoanálises, você vai ter mesmo paciência, base, para conhecer a outra pessoa? Eu acho que não. E pior do que isso, se você não se conhece,
mas entra num relacionamento assim, o que é que você está oferecendo para outra pessoa? Ou não está oferecendo? Ou está cometendo aquele mesmo erro que 90% das pessoas que se casam cometem? Estou casando para ser feliz, estou casando para que o outro me faça feliz, mas o que eu vou fazer pro outro? O que eu vou dar para ele? Olha, sinceramente, pensando aqui, quando eu e minha esposa nos casamos, a gente sabia de algumas diferenças e sabia que um poderia contribuir com o outro para ajudar nessas diferenças. Então, o que eu estava defasado, ela estava avançado, e o que eu estava avançado, ela estava defasado, e a gente conseguiu equilibrar isso mais ou menos, né? Mas quando isso não acontece, o que acontece? Como que é um relacionamento? Você entra no relacionamento para fazer o quê? Para simplesmente ter uma pessoa do seu lado? Ou não sei, né? Acho que deve ser uma pergunta feita não somente por quem pretende se casar, mas por quem já está casado. O que é que eu tenho de bom para oferecer para o meu cônjuge? Então, para chegar nessa resposta, eu preciso do autoconhecimento. Eu preciso saber quem eu sou e tudo aquilo que eu já falei aqui. A partir do momento que eu me conheço, eu sei o que eu posso oferecer para o meu parceiro. E quais são os meus critérios fundamentais para que eu possa entrar no relacionamento? Eu vou falar dos nossos valores fundamentais, porque os valores podem ser diversos, né? Como, por exemplo, ética, honestidade, pode ser respeito, empatia, pode ser vários outros, apesar que aqui eu só falei dos mais básicos, né, que eu acho que todo mundo deveria ter. Mas a princípio seria isso. Se eu me envolvo com uma pessoa que tem outros valores e que não valoriza nada disso que eu acabei de falar, a coisa pode ficar complicada. Aqui em casa, por exemplo, nós, eu digo por nós, tá? E não é uma forma de imposição, é uma forma de expressar o que já foi acordado, tá? É que se nós estamos esperando algo, como por exemplo, um dinheiro que nós vamos receber ali de determinada pessoa, e essa pessoa erroneamente depositou o dobro, mais do que ela deveria ter depositado, a nossa primeira atitude é voltar para a pessoa e dizer: olha, você devolveu, você deu mais e eu estou te devolvendo, né? E aí ela vai dar a justificativa dela e, enfim, talvez em alguns momentos ela possa se sentir motivada a dar mais em virtude daquilo que ela recebeu, porque isso já aconteceu várias vezes. Mas se porventura houver algo em que nós poderíamos ter uma certa vantagem e isso for ilícito de alguma forma, não faz parte de nossas vidas, tá? Mas imagine só, se eu pensasse assim e minha esposa pensasse de outro jeito. Não, o importante é você se dar bem. Tanto faz, o outro lá que se dane e tal. Uma vez, por exemplo, alguém me ofertou, isso é muito grave, ofertou uma forma de comprar coisas, tá, que não seria debitado de mim, seria debitado de outra pessoa. E que se dane a outra pessoa, né? Que foram as palavras que a pessoa me disse. Falei, cara, pra mim isso não rola. Eu simplesmente não posso compactuar com isso. E aí a gente teve um racha, cortou o relacionamento, porque eu não preciso de uma pessoa assim, né, no meu meio, né, que vai influenciar, tentar influenciar, né, porque não vai. A mim e aos meus com coisas ruins, tá? Não acho isso legal, não vale a pena. Tá? Então é importante que vocês estejam alinhados em termos de valores fundamentais, tá? Então, todas as vezes que vocês tiverem divergência nesses pontos, é melhor vocês sentarem e conversarem, né? Seja você casado já esteja lá dentro de um relacionamento, ou você que esteja aspirando a entrar em um relacionamento. Porque se os valores, você que está pensando em entrar em um relacionamento, forem tão diferentes dos seus, você vai entrar em um jogo desigual e isso não vai ser legal para você. Lá na frente, tanto para você quanto para o outro, né, vai dar problema. E aí
não tem mais como voltar, ou se você insistir em voltar, vai ser aquele transtorno todo, tá? Então, pense nisso, pense nos valores que vocês têm em comum. Outro ponto são as metas para a vida. Quais são as suas metas individuais, né? Será que elas se alinham com as metas do outro? Ou será que em algum momento vai ser um conflito, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que se casaram, mas que tinham uma meta. A meta era fazer lá um intercâmbio de 6 meses no Canadá, né, para estudar inglês, por exemplo. E isso deu muito certo, porque eles já casaram sabendo daquilo. O cara foi, ficou lá, fez 6 meses, depois voltou, depois continuaram a vida, tal, não sei o que. Aí depois foi a vez dela fazer o que ela queria, e por aí vai. O jogo combinado, não tem nenhum problema. Agora, imagine uma pessoa que tem a necessidade de ter você por perto 24 horas por dia, não te larga, é um ciúme, é um porre, e você tá lá com essa meta. O que vai acontecer se você casar com uma pessoa assim? Vai ser um problema, você vai ser um cara frustrado, porque você não vai conseguir sair do outro lado, né? Não vai realizar a sua meta de vida, e isso é muito ruim. Então pare para pensar se as metas de vocês elas se alinham, e discute se há necessidade de vocês ajustarem isso, né? Existem metas de longo prazo, curto prazo, médio prazo, carreira, família, estilo de vida, não sei, mas tudo isso precisa ser conversado antes de entrar em um relacionamento. Se você hoje estiver dentro de um conflito no seu relacionamento já existente, por causa de metas que não se intercalam, que acabam não se alinhando aí, é melhor vocês pararem e conversarem. Talvez um precise abrir mão de uma coisa e o outro precise abrir mão de outra, para que vocês entrem num acordo, né? É importante isso. Às vezes, nós não vamos ganhar todas. Eu diria que quase nunca, depois que você casa, nós vamos ganhar todas, porque a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa, assim como o outro também vai abrir, para que nós cheguemos num denominador comum, né? Então, se não houver isso, a gente acaba dançando. É como, por exemplo, uma edificação. Várias pessoas falam, eu senti o prédio tremer, eu senti a ponte tremer, não sei o que. Mas essas pessoas não sabem que quando a gente fala de edificações, né, na obra civil, as obras tendem a ter uma certa elasticidade para que suportem alguns ajustes, né, na edificação, na estrutura, né? Isso é normal, né? Da mesma forma, o nosso relacionamento, né? Às vezes você vai precisar dar uma chacoalhada ali para colocar as coisas em ordem, tá? Até porque se forem rígidos, tanto uma edificação de uma ponte, de um prédio, de alguma coisa nesse sentido, e no relacionamento, vai quebrar, e aí não vai ser legal. Então é preciso esse tipo de coisa. Outro ponto, a comunicação ela tem que ser aberta. Quando a gente começa um relacionamento, a gente tem aquele péssimo hábito de ficar escondendo. Eu não vou falar isso aqui, porque o que ele vai pensar de mim? Se ele souber que eu faço isso, não vai ser legal. Esse hábito que eu tenho aqui de tomar água e comer banana, não sei o que, é ruim. Se souber que eu tomo lá o meu mingau, não sei quando, é ruim. Tá? E aí fica escondendo. Mas, na verdade, a comunicação ela tem que ser aberta. Principalmente no início de um relacionamento. Porque quando você está construindo um relacionamento, ele tem que ser construído sobre verdades, tá? Você precisa colocar uma base para isso que seja sólida. Se você coloca mentiras, ele vai desabar um dia. Se você começa a fantasiar as coisas e deixar tudo debaixo do tapete, um dia vai ser descoberto e aí a casa cai. Então é importante que a conversa ela seja aberta, ela seja honesta, seja assim uma conversa onde vocês discutam tanto os valores como as suas metas. Vocês vão precisar fazer isso o tempo todo, é alinhamento constante. Então comecem desde antes do relacionamento e principalmente depois. Quem já está lá dentro tem que ter isso já definido, né? Mas eu não consigo conversar com meu cônjuge, a gente não tem essa conversa aberta. Não existe nada em termos de relacionamento que não possa ser construído. O que existe talvez seja a falta de disposição de um ou dos dois lados, mas quando os dois lados querem, é só começar. Eu não tenho um relacionamento, a conversa, a comunicação que eu tenho com a minha esposa hoje, ela não foi desenvolvida da noite pro dia.
foi um processo árduo que se alimenta a cada dia, tá? Então, o dia que a gente se desalinha, a gente tem que parar e pensar, meu, por que isso? Vamos parar e pensar, não é uma boa coisa, vamos voltar aqui, trazer a bola pro chão, vamos chutar de novo, começar o jogo outra vez, né? E aí a gente consegue se alinhar. Então, precisa fazer ali algumas atividades, algumas perguntas que talvez direcionem essas conversas, né? Listem lá as suas metas, as suas dificuldades, enfim. O que a gente não identifica, a gente não consegue tratar, e é importante que vocês façam isso. Negociem sempre quando houver a necessidade, então, de vocês ajustarem as coisas, né? A negociação é justamente, eu tenho 10 e você tem 8, como que a gente faz pra gente equalizar isso? Bom, eu vou abrir mão aqui de 1, aí você fica com 9 e eu fico com 9 e a gente fica feliz pra sempre. Ok, tá, pode ser assim? Pode, tá ótimo. Então a gente segue. Às vezes essas negociações precisam acontecer e não é nenhuma vergonha, tá? Como eu falei lá da mente fechada em pleno século XXI, existem homens principalmente que não aceitam negociar. Eles acham que são os donos da verdade e aí ficam com aquela informação, com aquela posição para sempre. E se você não aceitar, você está errado. Então, a partir do momento que isso acontece, não tem uma negociação. E se não tem negociação, a gente entra na edificação rígida que vai quebrar um momento. Em algum momento ela vai quebrar. Então, tem aí esse jogo de cintura de que às vezes você vai precisar conversar sobre algumas coisas e negociar abrindo mão de outras, tá? E reconheça que os valores e metas, eles podem mudar. Algumas pessoas acham que vão entrar num relacionamento com uma certa meta, certos valores, tá? E aquilo vai ser aquilo pro resto da vida. Não é verdade, isso não é uma via de regra. Pode até ser que aconteça, mas eles podem mudar. Nós mudamos o tempo todo. Amanhã eu posso estar fazendo um outro tipo de trabalho. Sei lá, a minha cabeça pode mudar. Eu posso estar vendendo peixe na feira, não sei, né? Posso estar carregando, trabalhando num caminhão, viajando o país. Eu não sei, né? E isso pode fazer com que as metas mudem. Porque os sonhos mudam, as ideias mudam, os sentimentos mudam. Nós estamos num universo que está em constante expansão. E por que nós não evoluirmos? Né? Pode ser que isso seja uma evolução. Em alguns casos, talvez seja uma regressão. Mas elas mudam. E aí, lá vem a necessidade do alinhamento novamente. Sentar, conversar e periodicamente fazer isso para que não seja uma surpresa para o outro. Se você tem o hábito de sentar à mesa e conversar sobre vários assuntos, como a gente faz aqui, você não vai ser surpreendido com muita coisa, não. Tá? Então, em algum momento, talvez venha algo assim que você fala, nossa, mas de onde saiu isso? E aí você vai começar a analisar todo o processo e vai ver que alguma coisa você deixou de passar por debaixo da ponte. Mas isso é mais difícil de acontecer quando o seu hábito de conversar em casa, né, de trocar as ideias ali, de dialogar, ele está presente. Então pense nisso, há uma evolução ao longo do tempo e nós precisamos nos adaptar a essas mudanças para garantir que o nosso comportamento dentro do relacionamento seja um bom comportamento, não seja uma coisa qualquer. Bom, olha só, falei bastante aqui sobre a gente ter uma boa comunicação eficaz, sobre tratar ali alguns pontos para que nós encontremos ou para que mantenhamos a pessoa correta ao nosso lado, como por exemplo ter metas de vida, né? Reconhecer ali os sinais de um relacionamento saudável que vai ser inevitável quando você conseguir colocar todas essas coisas em práticas. Mas eu quero entrar num ponto aqui que talvez seja o nosso auge dessa conversa, né? Como eu falei, ao longo das nossas mentorias, né, para casais, o que eu mais ouvi, uma das coisas que eu mais ouvi eram as pessoas falando da dificuldade de fazer isso. Ai, mas é tão difícil, é isso, é aquilo. E fora das mentorias, tá? Porque dentro da mentoria eu não identifiquei isso, mas fora das mentorias, o que eu vejo
são pessoas com preguiça de terem determinadas posturas, atitudes, porque elas julgam que seja mais conveniente para elas seguirem o passo que seguem, andarem do jeito que andam, viverem do jeito que vivem, tá? Infelizmente, algumas pessoas, quando ouvem falar de comunicação eficaz, né, esse aqui é Aguinaldo, ele fala sobre comunicação eficaz e tal, ajuda as pessoas a se comunicarem melhor, e a pessoa fala, pra que eu preciso disso? Eu já sei me comunicar muito bem, eu falo para milhares de pessoas e dentro de casa sou eu que mando, então eu me comunico muito bem. Cara, e realmente eu fico ainda, de vez em quando, ainda fico abismado com essas coisas. Mas é muito comum, infelizmente, a gente ouvir esse tipo de coisa. E aí, o que acontece? Na maioria das vezes, isso nada mais é do que uma preguiça, né? A mesma preguiça que a gente tem de acordar cedo para ir para uma academia fazer exercício, a mesma preguiça que a gente tem de preparar uma comida mais saudável e preferir um fast food, é a mesma preguiça que talvez nós tenhamos em praticar as coisas que a gente já aprendeu que seriam essenciais para uma boa comunicação e, consequentemente, para a qualidade do nosso relacionamento, tá? Para que as coisas funcionassem. É a mesma preguiça, não muda. Por quê que Henry Ford teria aquela famosa frase, né, que pensar é um dos trabalhos mais difíceis da humanidade e por isso poucas pessoas se dedicam a ele? Eu tenho certeza que isso não foi por acaso, né? E a gente pode usar isso livremente nos dias de hoje porque as pessoas têm preguiça de pensar. Então, quando hoje, graças a Deus, isso acontece pouco aqui em casa, ou quase nada, mas às vezes o que eu falava para minha esposa era, depois de alguma atitude, falando, você não pensou nisso? O que seria mais fácil você fazer? Seria mais fácil você pensar um pouquinho e evitar que isso acontecesse? Ou você agora ter que pensar um pocão, dedicar um pocão de tempo, né, um tempo imenso que a gente talvez nem tenha para fazer isso, para poder corrigir isso, né? E é a mesma coisa que eu aplico na minha vida, tá? Eu procuro conversar, pensando quais serão os próximos passos, para que eu não tenha que voltar lá e corrigir. Às vezes a gente tem que voltar e corrigir, gastar um tempo imenso por uma besteirinha que você falou sem pensar. Isso não é legal, cara. A gente acaba consumindo um tempo que nem deveria consumir, né? Não faz parte, né, do nosso cronograma desperdício de tempo. A gente tem que ser o mais, como que eu digo, usar de uma maneira muito mais inteligente isso do que de qualquer outra forma, né? Como o Thiago Brunet diz, o tempo é a moeda mais cara da face da Terra, né? Do universo, diríamos assim, porque você não tem como você armazenar isso em lugar nenhum. Você não tem como recuperar tempo perdido, ele já passou, né? Então, ou você utiliza esse tempo com sabedoria hoje, ou você simplesmente desperdiça ele, porque amanhã é outro tempo, é outra coisa. Você não vai ter esse hoje de novo. Já foi, já era. Então é importante que nós paremos com essa historinha de preguiça, de se dedicar para fazer as coisas, tal, de parar e pensar. Às vezes é simplesmente fechar a boca. Se você fecha a boca, já é meio caminho andado. Para e pensa, o que eu vou responder? É isso, aquilo? E é claro, né? Eu já me deparei com pessoas que simplesmente queriam arranjar uma encrenca. Mas quando eu parei para pensar e responder, as pessoas ficavam: o que você tá fazendo? Tá pensando, né? Não vai responder, né? É isso? Então, tá bom. É isso então. Eu vou deduzir isso. Aí você vem e responde de uma forma mais branda para tentar quebrar aquilo. Mas quem quer arranjar encrenca vai querer fazer isso de qualquer jeito, tá? Então, é necessário que nós tiremos a preguiça do nosso cotidiano, da nossa casa de preferência, da nossa mente, da nossa vida. Seja uma pessoa frutífera, produtiva, seja uma pessoa que converse e que não tenha preguiça de fazer as coisas que precisam ser feitas. Basicamente é isso, tá? O meu conselho para você. Então,
Deixe as coisas acontecerem, tá bom? Coloque o seu controle sobre aquilo que você precisa, que você consegue controlar, inclusive. Tá? Como, por exemplo, a conversa está degringolando, está indo. Então agora é o momento em que eu vou entrar com pensamento, eu vou entrar ali com raciocínio lógico, eu quero ajustar isso, eu vou jogar a bola para um lugar onde eu consiga fazer um gol, mas sempre respeitando tudo aquilo que a gente colocou aqui para trás. E quando você começa a superar essa preguiça, você vai começar a fazer algumas pequenas coisas, começar a agregar algumas pequenas coisas que podem fazer total diferença dentro do seu relacionamento. Eu já falei aqui, por exemplo, que você vai começar a estabelecer as metas juntos, né? Se você seguir aqueles conselhos que eu falei ali da nossa conversa, você vai começar a colocar pequenas ações diárias dentro do seu relacionamento, como, por exemplo, expressar gratidão. Né? E não é expressar gratidão, não é simplesmente você pegar um negócio e obrigado. Não é isso. É você expressar gratidão, é você um dia fazer pela pessoa aquilo que ela tem feito direto por você. Não, hoje você fica na cama que eu vou te trazer café na cama. Né? É algo assim, desse tipo. Não se preocupe que hoje o dia é comigo, eu faço o almoço, pode deixar. Não quero que você gaste hoje. Não. Faz o seguinte, vai fazer suas unhas. Hoje sou eu que limpo a casa. Né? Vai lá e faça, expresse sua gratidão de alguma forma. Né? Algumas pessoas vão achar que isso vai virar obrigação em algum momento. Né? Não que você não deva ajudar, não é isso. Mas é importante que vocês tenham papéis definidos, né? Para que você consiga ser um pouco mais grato, demonstrar essa gratidão de uma maneira mais específica. Senão a pessoa vai acabar confundindo com outras coisas. Você vai passar a escutar mais ativamente as pessoas, né? Ou quem está do seu lado. Você vai dar maior atenção para isso. Você vai ter uma comunicação verbal e não verbal, principalmente, muito mais agradável. E talvez essa não verbal seja aquilo que eu falei lá no início, né? Tem pessoas que querem simplesmente um toque, um gesto, um sorriso, né? Um contato visual. É só isso. Né? Tem casais que nem se olham mais, chega, oi, fecha a porta, vai, toma banho, não sei o que, dorme, aí no outro dia a mesma coisa. Cara, isso não é relacionamento, né? E nós não nos unimos a outra pessoa para viver isso. Não é isso, não é essa a proposta original de um casamento, né? Então esse tipo de coisa vai começar a ser um pouco mais comum. Vocês terem uma comunicação não verbal um pouco mais presente e mais positiva também, se vocês derem atenção a tudo isso que eu falei aí para trás, né? E você também pode trazer aqueles pequenos mimos, fazer aquelas pequenas surpresas, né? É agradável. Quem é que não gosta disso? Nossa, já pensou? A sua esposa que, sei lá, 1000 anos não recebe uma flor, você vai lá e dá. De repente, um sorriso, né? Só de ver aquela satisfação, né? Eu gosto particularmente de estar atento a necessidades. E aí a gente vai lá e fala e supre aquilo, né? E a gente vê um sorriso, a gente vê a gratidão em si, né? A pessoa usar, a pessoa fazer, tal, desfrutar daquilo. Nossa, não há dinheiro que pague. É muito importante, é muito interessante isso. Expressar os sentimentos costumeiramente, você fazer isso a todo instante ali que possível, lógico, não vai ficar toda hora expressando sentimento, que é uma coisa maçante, né? Mas quando possível, em um determinado momento adequado, vai lá e faça isso, né? Tenha tempo de qualidade com seu cônjuge, gaste um tempinho com vocês, às vezes, e muitas vezes, e quantas vezes que a gente não tinha um dinheiro para ir muito longe fazer alguma coisa, a gente não pegou o carro, foi tomar um sorvete ali no Mac e tal, e aquele era um tempo onde a gente ficava ali, né, com aquele sorvetinho lá até acabar tal, e muitas vezes muito depois de acabar, conversando sobre coisas que a gente normalmente não estava conversando. Por quê? Porque o tempo de qualidade era importante. É importante. E por fim, reconheça os esforços do seu cônjuge, da maneira como ele tem corrido, feito para fazer as coisas para você. Ninguém tem obrigação de fazer nada para ninguém, não é isso. Nós temos papéis e responsabilidades? Sim, ok. Mas
nós podemos trocar esses papéis em algum momento que seja adequado, nós podemos precisar de algum auxílio, né? Nós podemos precisar ali de algum apoio, mas a partir do momento em que você começa a fazer aquilo que eu falei ali, por exemplo, de hoje eu lavo, hoje eu faço, hoje eu cozinho, você está mostrando o quão grato você é, o quanto você reconhece o esforço do seu parceiro para que você tenha uma vida mais regrada. Aliás, quero aproveitar esse momento para dizer que se não fosse esse esforço hoje que a minha esposa faz para que eu esteja aqui gravando, para que eu possa escrever, para que eu possa criar cursos, para que eu possa mentorear casais, para que eu possa fazer cerimônias, né? Isso não estaria acontecendo. Por quê? Porque eu teria que correr atrás de todas as coisas básicas que hoje ela corre para mim, na maneira dela, na medida do possível, tá? Mas que me ajuda profundamente. Então, minha gratidão, minha querida, aí pelo apoio que você tem dado sempre ao nosso trabalho. Bom, é isso. Eu espero que você tenha absorvido todas essas dicas aí para que nós possamos entrar num processo de ter um bom relacionamento, né? Aqui algumas informações mais condensadas já foram diluídas ao longo da nossa temporada aqui desse podcast, né? Mais uma vez eu quero agradecer pela audiência de vocês aqui do Brasil, de fora também, principalmente, né? Há uma barreira sobre idiomas, linguagens, tal, mas pelo que eu vejo, isso já está sendo sobreposto, e essa ideia de compartilhar uma visão muito louca de que todo mundo possa se comunicar de maneira adequada, parece que começa a tomar forma, e para mim isso é visível cada vez que eu entro nas estatísticas e vejo lá que outros países estão cada vez mais ouvindo ou assistindo os nossos podcasts, aí, seja pelo YouTube ou por plataformas como o Spotify. Bom, eu gostaria de que você deixasse aqui nesse episódio a sua interação, que você me dissesse qual é o tipo de assunto dentro da comunicação de um relacionamento que você gostaria de ouvir, que você gostaria que nós falássemos, abordássemos aqui, e nós com certeza vamos analisar aí a sua solicitação e vamos trabalhar para que você receba esse conteúdo, tá? É importante também que você interaja conosco para que nós possamos direcionar conteúdos a você de forma mais eficaz, digamos assim. Mais uma vez também lembro sobre os nossos livros que estão disponíveis em Amazon.com. Procure lá por Agnaldo Pires como autor e você vai encontrar o Comunicação Eficaz para Casais, Comunicação Eficaz e o Comunicação Eficaz 2.0, que já estão disponíveis. Outros títulos já estão aí no forninho e serão lançados em tempo oportuno também. Lá você vai conferir esses títulos aí, mas com certeza em primeira mão você vai ficar sabendo disso aqui conosco, tá certo? Siga-nos nas redes sociais, no Instagram, né, em AG Pires Consultoria, ou também lá no YouTube AG Pires Consultoria para assistir este conteúdo, tá certo? Eu mais uma vez fico por aqui desejando a você paz, prosperidade e esperando que nos encontremos num próximo envio, num próximo trabalho. Deus abençoe!